vou trabalhar. Depois dos 60 anos, eu vou descansar. Aí eu vou viver o meu paraíso particular. Só que hoje as pessoas se aposentam com 65, só que elas vão viver até 100. Exato. E aí eu acho que é qual o preparo que a gente tem para poder... Qual a curiosidade? Quais são os novos projetos que eu quero ter? A gente é uma geração que não foi pro sofá ficar de pijama e chinelo. Daí você olha quantas artistas, escritoras, músicas surgiram mais velhas. Quando a gente vê o Oscar, eu falo, cara, todas as pessoas que sobem ali têm mais de 60 anos, né? Na edição, você vai ver, é uma senhora, Todos. né? Tem um amigo que quando ele fez 70 anos, ele foi voar de asa delta. E eu era muito mais jovem que ele, e eu falei, que loucura, que responsabilidade, eu tinha tipo uns 35. Imagina uma pessoa de 70 anos vai voar de asa delta. E a gente falou, óbvio. E quando chega numa certa idade, você tem que ser colocado numa bolha, né? Daí vai passar 30 anos dentro dessa bolha sem fazer nada, sendo preservado, né? Pra quê? Você tem que deixar de fazer alguma coisa porque você tem 60? Não. Sabe? Não vou deixar de fazer nada. Agora, vou deixar de fazer coisas que não me interessam mais. Quantas idades a gente tem? Quantos tempos existem dentro do nosso tempo? E foi pensando nos tantos olhares e nas tantas maneiras de viver estes novos tempos do envelhecimento e da maturidade que surgiu o podcast Tantos Tempos. Um projeto com a parceria do Estadão Blue Studio. Uma matéria da Fast Company trouxe a seguinte frase: nós, mulheres, não temos o direito de envelhecer. E essa fala foi de uma colaboradora de 42 anos. Ela foi o gatilho para que a Kika Brandão, head do Estúdio Eixo, iniciasse em 2019 um processo de investigação sobre a invisibilidade das mulheres 45+. Hoje sabemos que as pessoas 60 a mais são responsáveis por 20% do consumo brasileiro, segundo dados do Sebrae, e movimentando quase que 2 trilhões por ano só aqui no Brasil. Meu nome é Candice Pome, tenho 50 anos, sou psicóloga e pesquisadora em longevidade, e este é mais um episódio do podcast Tantos Tempos. Hoje recebemos Lilian Patti, 62 anos, jornalista, escritora, curadora e consultora de moda. E Jarbas Agnelli, 61 anos, diretor de cinema e criação, músico e fundador do Birds on Wires. Gente, sejam muito, muito bem-vindos, Lilian e Jarbas. É um prazer enorme. A gente, como eu estava dizendo, a gente está falando aqui sobre passagem do tempo, sobre longevidade, sobre como é que a gente está encarando, no final das contas, a nossa geração está encarando o envelhecer. Que é um processo que dizem que começa desde que a gente nasce, né? E é a etapa mais longa da nossa vida. Então, eu queria começar perguntando para vocês, a nossa pergunta clássica, que é: quando é que a gente fica velho? Eu não sei. Eu não sei que eu não fiquei velha ainda. Então eu costumo dizer que essa questão é opcional. Você não precisa, né? Eu acho que é uma coisa que vem de dentro para fora, né? Claro que você tem todos os estereótipos e o jeito que as pessoas te veem, mas geralmente o jeito que as pessoas te veem não é o jeito que você se vê, né? Eu tenho essa coisa de me achar muito mais jovem do que eu acho que eu sou, na verdade. Então eu acho que essa é uma questão. Você quer ficar velho, você fica velho. Se você não quer ficar velho, você não fica velho. Eu acho que eu sinto a mesma coisa, assim, de não ter a percepção. Quando eu fiz 60, eu fiquei meio chocada. Mas, ao mesmo tempo, foi um ano muito marcante para mim, porque aos 60 anos eu voltei a ser estudante, virei avó e mudei de país para estudar. Então, foi, assim, uma coisa que eu falava assim: o que é essa terceira idade? Para mim não era terceira idade. Para mim, eu falo que depois eu vi que eu estava vivendo, digamos, uma segunda adolescência. Então, eu tenho 3 filhos, 2 ainda moravam comigo, moram, né, no Brasil, e conversando com meu marido e tal, todo mundo super apoiou. Eu apliquei para um mestrado em Londres. Todo mundo apoiou, quer dizer, eu tenho um filho que falou assim: como assim? Mas eu fosse, já é grande, né, já tá adulto. Então mas foi um ano que eu fui avó também, na Austrália, em outro país.
Então, foram muitas emoções muito fortes, assim, na minha cabeça, sabe? Na minha vida. E daí chegar num país novo, uma língua que você conhece, mas não domina. A vida acadêmica, que eu nunca almejei, digamos. Eu sou mais jornalista, mais prática. Então, foi uma mudança enorme. Que depois, por um acaso, meu marido pôde, meses depois, no ano seguinte, ele pôde se juntar a mim. E daí você e seu marido, com quem você se dá bem, com quem está tudo certo, seus filhos estão longe, você tem, sua saúde está boa, tá tudo. Eu falei, isso aqui é a segunda adolescência, na verdade, entendeu? Não estou sentindo ainda. Eu acho que a questão da saúde é muito importante, né? Você poder se mexer, a sua cabeça tá ligada em coisas que ter interesses por coisas, acho que é muito importante. Bom, enfim, acabei falando. Mas Mas é eu isso, concordo né? muito, assim, eu acho que essa longevidade, essa jovialidade, ele está muito ligada a você se colocar desafios e se colocar em zonas de desconforto, né? Eu acho que na minha vida, eu falo que eu já estou na terceira encarnação nessa encarnação, né? Porque é meio multiversos, assim, né? Porque eu já fui diretor de arte, foram quase 30 anos, depois passei para direção, né? Tipo, entrar num lugar onde você não entende as coisas, onde você não se sente à vontade, né? Você tem mil desafios de aprendizado, de adaptação. Eu acho que isso é super importante, né, para a cabeça. Para a cabeça estar sempre pensando e se exercitando e não se acomodando, né? E agora eu já estou numa outra fase onde eu deixei de ser só um diretor publicitário, mas continuo fazendo coisas. Agora dirigi uma série, né, para TV Cultura, fiz uma trilha para um longa da Netflix que eu nunca tinha feito também. Então você entra em áreas onde você ainda não sabe exatamente como funciona, né? Mais ou menos como você está falando, e eu acho que isso, né, esses desafios para os neurônios, né, e você não se sentir completamente à vontade, não, aqui é a minha área, né, eu acho que isso é super importante para... É muito bom. Qual a diferença que vocês veem, por exemplo, de pessoas como vocês que estão buscando os desafios a essa altura da vida, né, novidades, estar em momentos ou em experiências que vocês não estavam, versus pessoas que falam assim, não, agora que eu fiz 60, eu quero relaxar, eu quero curtir a vida desse jeito. Vocês percebem isso no meio ou nas relações sociais que vocês têm? Eu percebo que isso existe, sim, inclusive com amigos e amigas, mas eu acho que a diferença comigo é que eu curto trabalhar. Tem gente que não estava feliz com o seu trabalho. Então fala assim, então chega, não quero mais trabalhar, quero viver a vida. Para mim, viver a vida é fazer o que eu gosto, e eu gosto do que eu faço. Então, mesmo que eu esteja, digamos, mudando um pouquinho o foco da minha carreira, né, juntando mais arte e moda e buscando a comunicação mais através de curadoria do que do jornalismo, são coisas que me dão muito prazer. E são interesses adjacentes ali, né? É. Todos ali circulando perto daquela zona de interesse. Exatamente. Mas você continua expandindo para outras áreas, no final das contas, que é o mesmo caso do Charles, né? Exatamente. Agora, voltando à questão da gente não se ver como o outro vê, eu vivi muito isso na universidade. Porque a maioria não, 99,9% dos meus colegas eram saindo da universidade e indo para o mestrado. Uma pessoa ou outra tinha 30 e poucos anos, 35, 38, aliás, 2 pessoas talvez. Então, e eu senti um puta preconceito, porque o etarismo existe, entendeu? Porque jovem acha que você não entende nada, né? Que você realmente, você tá lá, mas você é dinossaurico, então... E aí foi engraçado, porque eu tive que ficar muito humildezinha, assim, no sentido, deixa essa pessoa falar aí o que ela quer, sabe? Daí depois, assim, com muito jeito, assim, muita diplomacia, falei, então, mas será que não sei o quê? Até, às vezes, faz até meio de, um pouco de boba, sabe? Pra pessoa... E, ao mesmo tempo, é uma geração que eu fiquei muito impressionada como é uma geração que não está preparada para desafios. Não está preparada. Então, assim,
por exemplo, uma reunião que você tem para discutir um projeto, que evidentemente é uma discussão, se é um projeto em grupo. Daí, depois de 1 hora de reunião, que não se chegou a conclusão nenhuma, tudo bem, porque também faz parte, a pessoa fala assim, eu estou super overwhelming, sabe? Eu preciso de um... Com a discussão. Preciso de um tempo, preciso sair um pouco. Daí você fala, 1 hora de discussão, a gente está conversando, sabe? Daí você vê que eles estão muito fragilizados e é tudo muito imediato, assim, um universo que está andando rápido, né? Tudo é muito rápido, né? Desde a absorção do tempo dos vídeos, a quantidade de foco, o tempo de foco, parece que isso tudo está acelerando, né? E acho que depois a gente vai até falar nisso sobre inteligência artificial, a tendência é acelerar mais, né? A tendência, eu vejo muito isso, eu sinto isso também, né? Que essa tolerância, você continuar num problema até resolver o problema. E eu acho que a inteligência artificial tende a piorar isso. Você tá tudo muito facilitado e eu até entendo que no universo da ciência é maravilhoso, vamos achar a cura do câncer, vamos resolver problemas de aquecimento, mas na arte, né, eu nunca entendi por que a gente está fazendo inteligência artificial para arte, porque esse é um universo onde requer que as pessoas se esforcem, né, são a tal das 10 mil horas e você... Eu até escrevi um post outro dia falando disso, né? Eu quero sujar minha mão, eu quero fazer coisas que eu não goste, eu quero errar, né? Que esse é o caminho, né? E a gente está indo no caminho inverso, né? Vamos facilitar, você só coloca 4 palavras lá, vai sair um negócio maravilhoso. Até o Nicolelli estava falando isso outro dia, eu vi, né? Que falando que a Finlândia começou a dar um passo para trás, eles estão tirando o computador da sala de aula. Para as crianças irem para o mundo o pensamento mais analógico, né? Porque está homogeneizando o pensamento. E ele falou que isso é o final da humanidade. Isso é muito perigoso, né? Gente, se o Google já tinha esse risco, né? Porque todo mundo dá o mesmo Google, né? Quer dizer, por mais que tenha... Agora com a inteligência artificial, quer dizer, é o cérebro dele que comanda o que todo mundo vai pesquisar. Como é que vocês acham que isso, de alguma forma, vai interferir tanto no mundo da moda, da arte, do que a criação humana? Né? E que até o século passado era um grande, não só recurso, mas uma grande celebração da inteligência, do poder de criatividade humano, poder ver essas obras saindo das mãos de uma pessoa, né? Eu tô super, como é que vocês eu tô super preocupado. Eu sou um cara que fui criado, meu pai era publicitário lá em Tinelli, né? E ele criou a gente com a mão na tinta mesmo, né? Tipo, ele alugava um galpão, que inclusive era uma igreja, que a gente alugava lá no Bexiga, que era inteira pra gente ficar pintando lá dentro. Então, a minha infância foi toda... Depois ele me deu um gravador para fazer novela de rádio, depois ele deu... Com 12 anos eu ganhei uma Super 8, um editorzinho, ou seja, a vida inteira sendo incentivado à criatividade. Não que eu fosse fazer alguma coisa genial com 12 anos de idade, era uma Super 8, mas a gente estava lá aprendendo como era difícil as coisas. Basicamente é isso, né? Você vai fazer um filme, você acha que você vai fazer o filme maravilhoso e sai uma porcaria, mas tudo bem, você mostra para sua família. E é isso que eu acho que vai se perder, né? Essa coisa artesanal de você tentar e você é incentivado a errar, né? E o erro parece que virou uma coisa meio proibida, né? Na hora que você faz um prompt e coloca lá 10 palavras e sai uma coisa maravilhosa, né? No Midjourney. E a pessoa posta aquilo como se fosse uma arte dela, né? Que é o que está acontecendo. Sim. Isso é um tremendo desincentivo, né? Será que é dela ou não é dela? A gente começa a entrar nessas questões. Né? Porque e eu acho que o problema nem é esse, nem se é dela ou se não é dela. O problema é o que o cara perdeu em não tentar fazer alguma coisa por ele. Mesmo que fosse 10 vezes pior que aquilo. Inclusive que desse errado, exato. Inclusive que desse errado. Não tem problema, né? Também não quer dizer que porque foi feito assim que vai dar certo. Também não, né? Também não. Mas, Jarbas, falando um pouco disso, né? Você tem mais de 60 anos e você 61. lida... 65. Você lida... 61. 61, perdão.
você lida com tecnologia o dia todo para fazer todos os seus trabalhos em todas essas áreas. Você acha que dentro das equipes, inclusive equipes multigeracionais aí, você sente algum preconceito do tipo, esses caras não entendem nada de tecnologia, quem sabe somos nós. Você sente isso no dia a dia, como a Lilian estava falando aqui na escola, né, na faculdade? Eu acho que não, assim, porque a gente está numa transição, né? A tecnologia até agora, ela é uma ferramenta, né? Eu uso todo tipo né, eu usava desde os anos 80, já sempre fui meio nerd nessa história. Um programa de música, né, que auxilia você a fazer uma composição, mas é você que está fazendo a composição, né? Photoshop, After Effects, Premiere, todos esses programas são ferramentas, né? A gente está passando por um momento onde não são mais ferramentas, né? Eles são coautores, daqui a pouco só autores, né? Então, eu acho que aí tem uma transição. Nesse ponto, eu sinto alguma coisa no sentido de... Eu posto muita coisa no Facebook, por exemplo, falando mal de inteligência artificial. E os jovens que estão usando ficam meio, tipo... Por que você está falando mal da inteligência artificial, né? Isso daí é o futuro, isso é inevitável, né? A gente abriu a caixa de Pandora, não tem como voltar. Se adapte, né? E eu sou do time do Harari, né? Que fala, pelo amor de Deus, né? Vamos regulamentar essa história agora, né? E nesse sentido, sim. Né? E o mais engraçado disso tudo é que quem que está se dando bem com os prompts são as pessoas mais velhas. Porque elas escrevem melhor. Os jovens têm um vocabulário ruim hoje em dia, né? Nunca foi tão ruim o vocabulário dos jovens por conta da internet, por causa das redes sociais, etc. Exatamente por causa dessa facilidade. Então, quem está fazendo direito nesse universo são as pessoas que têm um vocabulário melhor, ou seja, são as pessoas mais velhas, né? Então, eu vejo isso com temor, porque eu acho que a gente está acelerando, em vez de parar e falar assim, putz, a internet é realmente poderosa e perigosa. Vamos regulamentar, ou vamos ver como é que a gente vai tratar nossas crianças, vamos proibir o celular antes de X anos, ou sei lá, né, tirar da escola. A gente foi na direção contrária. O brasileiro é que gosta muito de novidade. Verdade. A gente embarca muito rápido, né? Verdade, em qualquer coisa nova que surja. Né, você logo vê, o Brasil tem não sei quantos milhões de seguidores no WhatsApp ou no Instagram. Nossos números de internet são enormes. São enormes, né? Mas Lilian, você, com todos esses anos em moda, eu era uma fã de GNT Fashion. Falei, gente, fiquei até nervosa. Falei, meu Deus, vou assistir, vou falar com a Lilian. Você tem esse conhecimento de moda de tantos anos, né? De não só assistir a moda, mas ver novos produtores, criadores de moda, de toda essa cadeia. E a gente sabe que a moda vem sendo atacada por várias frentes, né? Primeiro era a questão do consumo, da sustentabilidade, de ter modelos muito magras lá no começo, depois agora do consumo excessivo, dos fast fashions e tudo mais. E agora a gente vê vários criadores trazendo pessoas mais maduras para a passarela. Né? Pessoas grisalhas desfilando e tudo mais. Você acha que tem lugar pro velho na moda, dentro e fora das passarelas? Porque meu receio é que esteja só nas passarelas nesse momento. Então, o que acontece? Quem tem poder aquisitivo é uma pessoa mais velha, geralmente, a não ser que você seja filho de rico. Mas mesmo assim, geralmente tem um limite, né? Esse budget dos filhos também. Agora, se você está no controle, né? Geralmente você já está mais velho, você é uma pessoa que já tem um certo sucesso financeiro, e as marcas, de fato, estavam omitindo isso do seu marketing, né, de tudo. Quando as marcas lá de fora começaram a usar pessoas, tipo a John D. John, numa campanha, todo mundo... né? E então esse é um movimento muito bacana, porque mostra que... Acho que também a gente é uma geração que não foi pro sofá ficar de pijama e chinelo, né? Acho que a gente é uma geração que quis continuar a viver mesmo, né? Sim. Acho que a medicina tem mais recursos hoje, eu não sei o que aconteceu, o que deu na gente, que em vez de sentar e descansar, a gente está querendo problema ainda. Então, e a moda...
é uma vitrine para tudo. A moda é, de fato, um radar e uma vitrine muito forte. Não é a única área com problemas, mas é a área que talvez os problemas apareçam com mais evidência. Então, todas essas questões que você falou, eu falo que também viram modismos. Então, surge, daí é só aquilo, daí baixa aqui, sobe essa, daí Sim. baixa aqui, sobe aquela. Ondas. Mas algum resquício fica, né? Então, acho que hoje todo mundo pensa, são só jovens, são só magras, são só brancas, são só... sabe, acho que veio pelo menos essa consciência de que para quem que é a minha marca? Também tem isso, acho que não é toda marca que precisa atender todo mundo. Eu acho que a gente não pode querer que todas as marcas queiram atender todo mundo, a pessoa não é obrigada. Mas daí também ela arque com Com nicho, ela tem que se sustentar com o nicho dela. então acho que as mulheres mais velhas e os homens também hoje em dia são muito mais incluídos e atendidos porque eles têm, no fundo o que conta é o poder de consumo, né, infelizmente. Então enquanto a gente vem envelhecendo com poder de consumo, acho que a gente vai ter algum espaço. E você vê isso, por exemplo, quando tem os criadores de moda, as equipes que criam, que desenham, e toda a cadeia. Será que tem espaço lá para as pessoas mais velhas? Ou os criadores sempre vão ser essa moçada que vai chegando e daí as equipes também são mais jovens, e daí quem vai fotografar também, quem faz o catálogo também, porque é toda uma cadeia no final das contas, né? Mas você vê, é muito louco isso, né? Porque a França, que é uma referência muito forte, né, nesse branding de moda Sim. e de luxo, então existe, digamos, um respeito muito grande pelas tradições, né? Então as marcas centenárias, mas os estilistas que estão no comando dessas marcas são sempre muito jovens. Sim. Né? Os que estão à frente da marca. E hoje em dia é um mercado que, talvez por essa satisfação imediata, também esses conglomerados de luxo descartam os estilistas também em 3 anos, não virou, já tchau e pronto. Então, eu acho que tem o etarismo muito forte, acho que é difícil, mas a gente tem um Armani que está aí, que não larga o osso de jeito nenhum. Lá fora, a gente tem a Glória Coelho aqui, que está fazendo 50 anos de marca, que eu acho que no Brasil isso ícone, tem... né? No Brasil isso tem um valor que é 3 vezes maior do que qualquer lugar lá fora, por todos os problemas políticos e econômicos que a gente tem aqui. Mas é muito complicado. É muito complicado, porque as pessoas querem novidade, as pessoas querem saber o que é o novo e tal. E a gente tem que acalmar, porque nem sempre o novo é o que é melhor para você, né? Então acho que você tem que encontrar também como... Eu falo que o consumidor tem que exercer o direito de cidadania dele, no sentido de escolher a marca onde ele vai investir, porque quando você compra um produto de alguém, você está investindo naquela marca. Então, é bom você saber aonde que você está investindo. Se aquela marca tem práticas socioambientais que você concorda, políticas de Trabalho. Várias coisas que a gente não se toca, mas que são coisas muito importantes. E no final também, eu sei que é duro, porque a gente quer pagar menos, mas geralmente quem segue boas práticas também cobra mais. Então Mas é bacana pensar nisso, né? Que o consumidor, ele é um investidor, né? Ele é interessante bem interessante esse conceito. Eu acho, a gente não percebe o valor que tem quando você está dando seu aval para uma marca. E acho que as pessoas têm que entender que elas estão dando um aval. E como é que você vê, porque no final das contas a gente a gente percebe que a publicidade de muitas marcas e muitos ateliês estão na mão das blogueiras agora, né? E a gente vê blogueiras muito jovens fazendo propaganda desses ateliês de tradição, que tem toda uma história. Como é que fica a história, a ancestralidade da marca com uma blogueira que muitas vezes, às vezes não tem nem repertório, ou mesmo tempo mesmo de milhagem de vida para poder atestar ou aprovar, avalizar aquela marca? Daí é bem delicado, né? Mas a gente já tem as blogueiras prateadas também, né? Que eu acho que é legal. Temos. Acho que é legal. Acho que nem precisa ser prateada, tal, acho que precisa ter diversidade. E é um mercado, esse mercado das blogueiras, das influenciadoras, que
talvez já tenha dado uma acalmada também. Embora seja o sonho, eu vejo que tem gente que, assim, adolescentes que falam, quero ser influenciadora. Mas você quer influenciar o quê? Porque a pessoa não pensa isso, ela quer aparecer e quer ganhar um produto da marca. Então, na primeira camiseta que ela ganha, ela já acha que ela está assim, arrasando. E ela não entende que ela está sendo usada, na verdade. Ela acha que ela está sendo prestigiada, mas ela está sendo usada. E, infelizmente, quando você é jovem, você tem essa ilusão. A história do querer ser youtuber deu uma acalmada, né? Eu acho que, principalmente com a entrada da inteligência artificial, que começaram a aparecer, né? Já colocaram o pé na terra, os influencers digitais, né? Que eu acho que vai ser uma tendência, gente, ter pessoas que não existem, né? Ou seja, vai desvalorizar esse universo, né? Você está falando é o influencer que é criado por inteligência artificial, ou seja, ele nem existe, é uma pessoa. O filme Her, né? É já isso. começou a aparecer essas pessoas que vão falar com você, vai ser sua namorada virtual, vai ser o seu conselheiro virtual, vai ser uma pessoa, o universo da pornografia também, tem um monte de coisa aparecendo que vai fazer com que, eu acho que esse deu uma acalmada nessa loucura que virou todo jovem querer ser youtuber, querer ser influencer, né? Falando um pouco dessa dança de gerações, Jarbas, você tem projetos musicais interessantes e um deles é com o Fausto Fawcett, que foi um ícone dos anos 80, né? E segue até hoje, vocês estão aí nesse projeto. E por outro lado, você também tem um projeto com seu filho, Sim. né? De 20 e poucos anos. 30. 30 anos, então um pouquinho mais. Quando eu falo que eu tenho 3 encarnações nessa encarnação, eu realmente tenho, porque eu tenho um filho de 32 e tenho uma filha de 5, né? Tenho 4 filhos. Nossa! Então eu já várias vezes eu continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia há 30 anos atrás, que é sentar de noite para contar uma história. É uma coisa que eu adoro fazer. Então, eu adorava também. Nossa. Então eu adoro. Eu já escrevi livro infantil, né? Eu tenho na Companhia das Letrinhas um livro chamado Liga Desliga, que eu fiz com o Marcelo Pires e a Camila Franco. Eu tinha para os meus filhos. Eu tinha o Liga Desliga. E é uma coisa que eu fiz lá nos anos 90 e eu sempre falo, puxa, eu tinha que fazer mais livro infantil, porque eu gosto tanto desse universo infantil, né? Ainda vou nessa, ainda vou me reinventar de novo. Por isso que você está tendo filho. Segue tendo filho. Para incentivar, né? A minha filha de 5 anos quer fazer um livro comigo agora. Né? A gente está... Principalmente porque a gente tem um livro, eu esqueci o autor, muito legal, que eu comprei nos Estados Unidos, que é a criança de 5 anos fez os desenhos e eles o pai e o filho criaram um livro juntos e o pai pintou os desenhos, mas a pintura é totalmente realista, mas o desenho é todo torto. É muito legal esse livro. Minha filha, ela vê aquilo, não, nós temos que fazer isso aqui juntos. Né? Lilian, às vezes a gente vê, às vezes não, muitas vezes a gente vê essa coisa do certo e errado na moda, né? E existe também uma patrulha do certo e errado para as pessoas acima de 50 anos, né? Não pode ter cabelo comprido, se deixa o cabelo branco reclamam, se pinta o cabelo reclamam, que não pode usar roupa curta, que não pode usar tênis. Como é que você vê a desconstrução que a gente está vendo a respeito dessa geração hoje? É fundamental, né? Eu acho que todas essas convenções que gerações e gerações tiveram, né, em relação a a restringir mesmo a sua manifestação exterior, né, pro mundo. Olha, nem era moda ainda, mas desde que eu comecei na moda eu sempre achei isso ridículo. Eu lembro que assim, eu comecei, dos lugares que eu fazia freelancer era Capricho, que tinha o certo e errado. Eu sempre achei aquilo ridículo, porque não existe certo e errado na moda, existe o adequado ou não adequado. Então, se você tem uma festa, sei lá, black tie, você não vai de maiô na festa. Mas se você vai nadar, você não vai de smoking, entendeu? Então, quer dizer, existe uma adequação, por quê? Tudo que você usa tem que te ajudar, né, de alguma maneira, a desempenhar o que você se propôs. Se você quer seduzir alguém, você põe uma roupa que vai seduzir alguém. Se você quer conquistar um emprego, você vai com a roupa. Então, eu acho que são tantas as possibilidades. Daí chega nessa questão da idade. Eu lembro que a Costanza um dia
ela tinha saído da Abril e eu recebo um telefonema, eu trabalhava na Folha, da Constanza querendo trabalhar, querendo emprego. Eu não acreditei, né? Falei, claro, pode ir já, vamos fazer e tal. E a gente acabou ficando muito próximo. Daí ela falava assim, não, eu não uso mais, não, manga curta nunca, perna de fora nunca. Daí ela passou a usar meia calça, mas o braço ela não mostra. E eu falava, Constanza, nem sei se eu estou cometendo uma inconfidência aqui, mas acho que não. Constanza, qual que é o problema? Sabe, tá tudo bem, né? Não. Então, mas eu acho que no caso dela, ela não se sente bem. Então, se você não se sente bem, eu acho que todo mundo tem alguma coisa que você quer disfarçar e outra que você quer valorizar. Daí outra coisa, mas você fala assim, não vou ter cabelo comprido. Eu, por exemplo, detesto ter cabelo comprido, como vocês né, podem perceber. Mas eu conheço tanta gente que tem o cabelo comprido e que tem 60, 70 anos, sabe? Então, por que não? O que determinou que você não pode ter o cabelo comprido? O que determinou? A Nina Simone uma vez deu um show aqui no Brasil e aquilo me chamou muito a atenção, porque ela usou o Tomara que Caia e ela já era, sei lá quantos anos ela tinha quando ela deixou. Falei, olha aí, isso daí é uma mulher segura de si, entendeu? Porque ela não é magra, ela não é jovem, ela tá lá com... Era um ombro só, aliás, o vestido dela. Eu lembro direitinho, foi uma coisa que eu olhei, sabe, aumenta a sua admiração pela mulher? Você fala, ela é genial, né? Não, mas a roupa que ela escolheu fez eu aumentar ainda mais a admiração que eu tinha por ela. Incrível, né? Porque isso faz tempo, ninguém que falava, a maneira dela ninguém se falava expressar, de... A maneira dela se... E você sente com você essa desconstrução também? Você tinha alguma regra na sua cabeça que você foi desconstruindo? Quando eu tiver quando eu passar dos 60? Nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso porque, de fato, assim, é difícil olhar e falar assim, você tem 60, sabe? Então, o que isso significa? Você tem que deixar de fazer alguma coisa porque você tem 60? Não, sabe? Não vou deixar de fazer nada. Agora, vou deixar de fazer coisas que não me interessam mais, porque isso é um benefício da idade, né? Você ter segurança para fazer suas escolhas, né? O que você quer fazer, o que você não quer, o outro pode estar querendo, mas você fala, eu não quero, sabe? Não... Então, essa tranquilidade na escolha que eu acho que é muito bom, assim, que a idade traz. Vocês acham que essa seletividade rola? Tanto com pessoas quanto com trabalho, rola esse tipo de seletividade? Eu acho que a idade ela traz essa imagem de acomodação, né? Eu acho que é normal, na verdade, né? Eu acho que você diminui um pouco de velocidade, né? Mas não necessariamente você, na publicidade, por exemplo, é um local onde é quase futebol, assim, né? A população é jovem, né? Os criadores nas agências, né? Esse é o meu ambiente, eu trabalho para agências, né? E é uma molecada, né? Mas é óbvio que eles são antenados, né? Eles usam as ferramentas, mas não necessariamente um cara que tem 60 anos ou 70 anos, ele deixou de ser um criador bom, né? Talvez ele não seja tão antenado, talvez ele não goste de TikTok, mas ele continua, eu vejo isso pelo meu pai tem 87, ele foi um grande criador brasileiro. Mas a publicidade meio joga para escanteio, né? Tem essa coisa, e lá fora nem tanto, né? E principalmente no universo do entretenimento, né? Quando a gente vê o Oscar, eu falo, cara, todas as pessoas que sobem ali têm mais de 60 anos, né? A edição, você vai ver, é uma senhora, todos, né? Todos. Aqui no Brasil não tem muito isso, né? Então, tem esse estigma, né? De você não está mais sintonizado, né, com o universo para quem a gente vai vender as coisas. Isso não é verdade, né? Porque às vezes o cara ele é um cara antenado, mas ele não é tão bom criador quanto o cara que tem 60 anos, né? Eu acho que toda empresa tinha que ter sabe o filme, Estagiário? Tipo um ombudsman, né? Um ombudsman. Eu adoro, porque eu acho que todo mundo tinha que ter um estagiário older, sabe? Que é mais um conselheiro do que um estagiário, né? Porque o cara não fazia coisas básicas do dia a dia. O cara tinha uma experiência. Então, mas o único jeito dele entrar era esse. Era esse. Sim. Entendeu? E ele se submeteu, eu tô assim, né? eu quero ser estagiária. E pode ser uma não me peça... peça pra fazer grandes decisões, não. Me peça fazer que eu vou obedecer, tá tudo bem. Né? E pode ser uma peça importante na engrenagem,
né? Sim. Você tem uma contribuição para dar. Eu vejo pelo meu pai continua sendo criativo, né? Que é o que ele fez a vida inteira. Ele é treinado para isso, né? Ele é treinado para pensar coisas engraçadas, interessantes, rápido. O publicitário, ele é muito treinado para trabalhar em deadlines curtos, né? E ter aquele insight, né? E que você vai resolver o problema de algum cliente, com uma mensagem concisa, né? E isso é um treinamento de anos, né? A pessoa não deixa de ser treinada assim. Talvez ela não esteja mais olhando para as ferramentas do dia a dia, né? Como um jovem. Mas, ao mesmo tempo, descartar essas pessoas eu acho muito ruim. Eu acho que a publicidade perde, né? E lá em Londres você vê publicitários mais velhos, nos Estados Unidos também, né? Não só donos de agência, mas pessoas que estão no dia a dia mesmo criando, né? Aqui é um pouco mais segregado, né? E falando um pouco disso, né, Jarbas, você tem um projeto lindo que todo mundo aqui é super fã, que é o Birds, né, Birds on the Wires. Que é um exemplo, acho que exatamente do que você construiu como carreira. Tem música, tem design, tem arte, tem beleza e, por que não, tem marketing também ali, né? Tem de tudo um pouco. E a gente queria primeiro, assim, para quem não conhece, a gente vai colocar aqui para vocês conhecerem. Tem até um TED Talk a respeito disso também. Tem um TED Talk, eu fiz 2 TEDs. Eu fiz TED ex São TEDx. Paulo, foi o primeiro TED, e depois eu fiz o TED Rio Mais 20. Foi super legal, muita gente, foi bem bacana. O Birds on Wires são os pássaros no fio, e a gente queria que você contasse um pouco como surgiu essa ideia, enfim, e onde foi parar tudo isso, né? Eu acho que tem muita vez que eu acabei de falar, da gente ser treinado para conseguir uma comunicação compacta, né, e que transmita em um vídeo curto, né, publicitário. Ele é treinado para mandar uma mensagem num período de tempo curto. Então, e ao mesmo tempo, meu pai sempre, eu digo que a minha adolescência foi uma aula de criatividade, porque o meu pai ficava fazendo a gente desenhar, ficava fazendo a gente pegar anúncio e fazer de jeito diferente. Então, eu basicamente cresci olhando em volta para ver oportunidades de criação o tempo inteiro. E isso é meio isso. Eu estava no café da manhã e daí eu assinava o Estadão, tinha essa foto, estava no Estadão. E daí eu falei, caramba, são 5 fios, porque geralmente não são 5 fios, né? Geralmente são 3 ou 4, e eram 5 fios. E tinha uns 48 pássaros nos fios. Eu falei, isso parece uma partitura. Daí eu cortei a foto, fui pro piano e interpretei aquilo, né? Falei, vou fazer 4x4, vou fazer, né, clave de sol, e toquei. E saiu uma música muito legal. Eu interpretei os pássaros como se eles estivessem nos espaços, né, não nas linhas. Daí eu fiz um arranjo orquestral e eu achei lá, quem é esse cara? Que daí eu vi que chamava Paulo Pinto. E eu consegui o e-mail dele e mandei a música para ele. Falei, olha, eu fiz uma música para sua foto. E o cara ficou maluco, ele falou, caramba, eu fiz essa foto. Ele era um fotógrafo profissional, né? Ele falou, eu fiz essa foto na casa da minha mãe, e eu pensei exatamente isso que você pensou. Eu pensei que isso parecia uma pauta musical. Daí o troço foi tudo muito rápido, assim. Ele falou pro Estadão, o Estadão no dia seguinte estava em casa fazendo uma entrevista comigo, saiu uma matéria de página, e daí eu falei, caramba, tem alguma coisa aí, eu vou fazer um vídeo desse troço. E eu pedi para ele, me manda essa foto, e ele me mandou a foto,
Quando eu falo isso na palestra, as pessoas dão risada. E daí, quando chega a foto, tinha mais espaço. O Estadão tinha cropado, né? E daí falei, putz, tem mais 4 notas aqui, 4 notas aqui. Voltei, refiz a música, a melodia, né? E fiz o vídeo. E daí foi muito rápido, assim, foi impressionante, porque eu tenho essas histórias malucas. Eu tenho um amigo no Japão, que é amigo virtual. Eu já fui para Tóquio até para conhecer ele há uns anos atrás. Ele é inglês, mora no Japão, e ele colocou o vídeo no Reddit. Eu já tinha colocado no Vimeo e tal, mas aquela coisa, né? Tem meia dúzia de views. Mas no Reddit, vocês conhecem o site, né? Que você, né? Ele ficou subindo e ficou uma semana lá em cima, daí explodiu de uma maneira... Daí eu comecei a dar entrevista, a NPR me ligou ao vivo dos Estados Unidos, daí França, saiu uma matéria enorme no NHK do Japão, e daí fui convidado para falar no TED, né, e o troço foi escalonando, e eu ficava olhando o Vimeo, milhões de views, né. E é um vídeo que eu fiz de brincadeira, né, um vídeo tem 1 minuto, né. Eu falo que não é muito um mérito meu é mais a iniciativa quase infantil de você acreditar em alguma coisa, estar com a cabeça aberta para experimentar alguma coisa, né? Meio na brincadeira, né? Eu acho que esse case é um case de iniciativa, né? Muito mais do que qualquer outra coisa, talento, né? É legal isso, né? Uma das exposições que eu fiz lá em Londres, uma das artistas que a gente escolheu, ela interpreta os pássaros no bordado. Ah, que legal. E é um trabalho lindo, 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 muito sutil, muito delicado. E ela começou a fazer, digamos, a transcrição desses cantos no bordado. Que demais. É lindo. Agora, você falou uma coisa que eu achei super interessante do seu pai desafiar vocês a pensarem diferente, né? Eu acho que esse é um problema da internet. Porque ela te leva sempre para a mesma coisa. É o que o Nicolas fala, da homogeneização do pensamento, né? Isso é muito chato, porque de fato você perde a capacidade de pensar de outro jeito, né? Pensar diferente, enxergar por um outro ângulo, porque você sempre vai cair graças ao algoritmo, né? Meu pai sempre falou assim, você tá olhando para um troço, legal, talvez não esteja funcionando, vira ele de cabeça para baixo, ele fala, sempre isso eu levei para minha vida inteira, assim, né? Sempre tem um outro ângulo para você se aproximar de um problema, né? Não, e além de todo esse treinamento que seu pai te deu, tem uma questão de presença também, né, de relação com o tempo. A gente ficou pensando aqui, quando a gente estava preparando essa conversa, a sua atenção de parar e olhar para aquela foto, né? E depois de realmente dedicar um tempo para aquilo e observar o tempo entre os pássaros, porque na verdade são tempos musicais também. Sim. Às vezes eles faziam acordes, né? Estavam tipo um em cima do outro. Eu falo, pô, isso aqui pode ser um acorde. Tem uma interpretação óbvia. Eu falo, não tem nenhuma ciência aqui. Eu interpretei isso, outra pessoa podia interpretar de outro jeito, né? Mas a presença de olhar para aquilo e notar que aquilo poderia virar alguma coisa além daquela fotografia, a gente achou muito incrível isso, porque essa geração que a gente percebe hoje, ela não se dá o tempo do tédio, né? Não se dá o tempo do tédio. De ficar observando por observar, ou de notar alguma coisa e tentar ver de outra forma, porque ela tá o tempo inteiro com algum estímulo, né? Que é um estímulo... Nós somos uma geração que ficava quieto no carro enquanto a gente estava indo viajar com a mãe, né? Não tinha nenhum estímulo, né? A gente ficava olhando pela janela, né? Você estava dentro de você mesmo, né? Eu acho que isso se perdeu por completo, né? Brincava de ver a forma da nuvem. Eu ficava pensando no que você ia fazer na praia, mas tinha essa introspecção que hoje em dia você tem sempre um input, né? As crianças ficam, o adolescente fica nervoso, né? Até eu fico nervoso, né? Na verdade, nós já estamos influenciados por esse novo mundo, né? Mas eu acho que aí você perde alguma coisa, né? Eu fui criado desenhando com Ecoline, né? Tudo bem, hoje em dia eu desenho no Procreate, no iPad. Mas tem uma base lá atrás, né? E essa base está em várias coisas, inclusive no tédio, né? Você ficar quieto, né? Saber esperar um tempo, né? Você pensar sem receber uma informação, né? Eu acho que isso tudo se perdeu, mas eu não sei, eu tenho a impressão que a gente vai criar alternativas, sabe? Eu já começo a ver, quando eu falo sobre mal da inteligência artificial na internet, tem muita gente que
e fala, você está certo, né? Então, eu acho que o mundo vai criar alternativas mais analógicas, as pessoas talvez vão voltar para o campo, ou sei lá o que vai acontecer, mas a gente vai criar, o ser humano acho que vai achar caminhos para fugir dessas armadilhas, sabe? Tem até um podcaster, né, que o Rich Roll, ele fala isso, que essa nossa geração é a última geração que consegue ou que conseguiu ficar sem conexão, sem computador, sem um estímulo, e ainda assim ter uma vida, né, se impulsionar por outras coisas, por outros gatilhos. E agora a gente, não é à toa que a gente vê uma série de estudos sobre saúde mental e tudo mais. Sim, ansiedade, depressão, a gente teve uma avalanche de consequências, principalmente para os adolescentes, né? Não existe mais ficar triste, não pode. Ficou triste, está deprimido, tem que tomar remédio, tem que não sei o quê. Quer dizer, você não pode viver uma crise mais. E a crise é tão rica, né? Quando a gente entra em contato com o conflito, né? Com as dores. E eu fico impressionada como eles tomam remédio. E como os profissionais receitam tantos remédios. Eu acho um perigo. Como é que vocês acham que a gente pode estimular tanto filhos, netos, a sobreviver porque eles já nasceram numa geração que é direto, né? Eles já nasceram sem ser analógicos, né? Já nasceram no digital. Como é que no dia a dia, como é que vocês acham que a gente pode ajudar é difícil, porque a gente está nesse período de transição, né? A gente está no olho do furacão, né? Até a Aron estava falando sobre isso, né? Nós somos a última geração que cresceu sem celular. Mas os meus filhos vão falar, mas nós somos a última geração que cresceu sem inteligência artificial, né? A gente está ainda num processo, né? E a gente não sabe direito o que vai acontecer amanhã. Cara, mas eu acho que a gente é uma geração tão privilegiada, porque a gente viveu tantas mudanças tecnológicas, né? Num espaço de tempo tão curto. Exponencial. Por isso que a gente está indo bem, eu acho. Exponencial, porque a gente viveu o antes, o durante e está vivendo, né? Depois de alguma coisa. A transição toda, das três coisas, né? A transição. Ter que ligar para a namorada pelo orelhão na rua. Acabou a ficha, acabou o assunto. Tem um celular. Viajar e pedir ligação pela telefonista. Pela telefonista. Eu ia lá, eu ficava na praia, ficava esperando, né? Tinha que falar com a minha namorada da outra cidade, ficava na fila, cabine 2. Daí saía lá. E depois a gente pegou o celular, ele não era um smartphone, né? Depois apareceu o smartphone, apareceu a internet. E agora a gente também vai pegar a inteligência artificial, né? A gente pegou tudo. Né? Passamos pelo metaverso, né? E agora inteligência artificial. Mas a gente está só no começo de outras coisas que a gente também não tem ideia. É uma geração que passou por muita coisa, né? Se a gente pensar na velocidade que as coisas se desenvolvem, né? Aquela coisa do Ray Kurzweil, que é um cara que eu gosto muito, que ele fala dessa curva, né? Que é uma curva exponencial, né? E a gente está, né? Eles chamam do joelho da curva, né? Em direção à singularidade, quando a gente vai perder o controle total de tudo. Mas nós somos essa geração do joelho da curva, né? A geração anterior não era, e a geração que vai vir depois dessa já vai estar no troço, né? Então, nós estamos nessa ansiedade de ver tudo mudar, né? E quando a gente pensa agora, uma pergunta até para vocês dois, né? Moda, música, arte, sempre teve tudo dentro do mesmo caldeirão. E a gente via nas gerações passadas, não nas gerações, mas anos não tão longe de hoje, que a moda sempre refletia algum movimento sociocultural que estava ali emergente. Por exemplo, uma Vivienne Westwood, né, que era o retrato da geração punk, né, em Londres e tudo mais. Hoje, com essa pressa que a gente tem de criar várias coleções, vocês acham que dá para colocar arte, movimento, contexto social dentro das coleções que estão sendo lançadas? Eu acho. Você acha que tá? Eu acho. Desde que isso faça parte do seu repertório genuíno, eu acho que faz todo sentido. E acho que tem marcas que ainda fazem. Tem alguém que você lembra que você fala assim, putz, esses caras aqui fazem muito bem isso de retratar o que está se passando hoje, com todas essas crises tecnológicas e oportunidades também tecnológicas que a gente está vivendo? Tem nomes que a gente poderia destacar hoje como exemplos, tanto na música quanto na moda, que estão se aproveitando dessa modernidade? Hoje, a gente tem muito forte a figura do stylist, né? Então, se os Beatles escolhiam sua roupa porque eles achavam que era bacana,
ou o Sex Pistols acabou vestindo o que a Vivienne Westwood propôs, né, na época, como que virou a referência do punk. Hoje, infelizmente ou felizmente, tem muito a figura do stylist que filtra o que esses grandes artistas querem usar. Mas eu acho que tem alguns nomes tipo a Beyoncé ou tipo Harry Styles, que traz, especialmente Harry Styles até, eu acho que ele traz uma coisa muito fresca. Não sei se é genuíno dele ou se foi graças à parceria que ele acabou tendo com a Gucci da época do Alessandro Michele, que não está mais na marca, o Alessandro Michele. Agora é uma dança das cadeiras, que agora o Pierpaolo, que era da Valentino, que está assumindo a Gucci, enfim. Mas o Michele fez um trabalho na Gucci que foi muito divisor de águas, que foi quando ele entendeu que o mundo hoje era uma mistura de tudo. Então, que na mesma look que você usava, você misturava esporte com festa, com lantejola, com pérola, com uma roupa de brechó, com uma roupa nova, com uma peça de dia com a de noite, que não tinha mais o gênero. Por que só mulher poderia usar um colar de pérola? Daí o Harry Styles aparece de colar de pérola, daí ele lança o esmalte para unha, ele mistura tudo. Então, era dele isso ou era a moda? Eu não sei quem que veio primeiro, mas acho que ele é uma figura muito interessante para a gente olhar nesse sentido de trazer uma coisa que está no ar e ele personifica, né? Ele incorpora esses códigos muito bem e com isso influencia uma geração toda, né? E transcende para a experiência do show, né? Porque o show vira um acontecimento. Eu fui com a minha filha, vai todo mundo vestido de festa, de paetê, é uma celebração a esse estilo que pode ser. Você pode vestir paetê de dia, você pode pôr paetê com tênis, né? E um homem pode vestir pérola. É incrível isso, incrível. A experiência que ele traz. Eu fui no show também em Londres com as minhas amiguinhas. Maravilhoso. Foi muito divertido. É incrível. E você percebe isso, Lilian, por exemplo, do GNT Fashion pra cá, né? E você tendo essa experiência de estar no Brasil e agora estar numa experiência em outro país, com outra cultura, você percebe a diferença do processo de envelhecimento, por exemplo, como uma mulher madura se comporta ou se guia aqui no Brasil, se referencia, e em Londres, você sente essa diferença? Eu não sei dizer, porque só convivo com jovem agora, então não, eu tô brincando, mas eu não saberia te dizer. O que eu sinto é que a Europa, como tem uma tradição como tem mais tradição mesmo, acho que o europeu está mais acostumado com o envelhecimento e até porque não tem, digamos, tanta infra como aqui, acho que as pessoas já envelheciam com mais autonomia lá. Né? Aqui a gente está mais acostumado a ter uma estrutura, as pessoas cuidando. Não, as pessoas estão morando sozinhas, já moravam, já tinham que descer para fazer sua compra, sua comida. E eu acho que isso coloca, digamos, quando você circula, seja, enfim, qualquer país da Europa, você vê mais pessoas mais velhas na rua e autônomas, né? Eu acho que isso está diretamente ligado à saúde mental, né? A atividade, né? Eu fui pro Japão e é impressionante lá, porque ninguém fica parado, né? Eles trabalham, né? Ou tá dirigindo táxi, ou tá no caixa do supermercado, e daí pessoas de 80 anos, 90 anos, né? Eu acho que a atividade é diretamente ligada, e na Europa também, né? As pessoas têm que se virar, elas moram sozinhas, na Alemanha, né? E essa coisa melhora a qualidade de vida, né? O Brasil tem essa tendência, não, eu vou me aposentar, eu vou ficar quieto, agora eu vou descansar, né? Tu tem essa coisa que é a pior coisa possível, né? Você parar, você desistir de fazer coisas, de estudar, trabalhar. Que é até um reflexo da expectativa de vida também, né? Porque lá a expectativa de vida já era um pouco maior do que a nossa. E a nossa quase que dobrou no último século. É muito recente viver muito aqui no Brasil. Eu acho que tinha essa coisa e muita mentalidade de imigrante também, né? Eu vou trabalhar. Depois dos 60 anos, eu vou descansar. Aí eu vou viver o meu paraíso particular. Só que hoje as pessoas se aposentam com 65, só que elas vão viver até 100. Exato. E aí eu acho que qual o preparo que a gente tem para poder, qual a curiosidade, quais são os novos projetos que eu quero ter? Agora, você sabe, eu tenho que fazer uma meia-culpa. Minha mãe vai fazer 89. Ontem eu estava com ela
E daí um dia eu percebi como a gente tolhe os pais, porque na verdade com a intenção, digamos, de proteger, ou porque você tem medo que aconteça alguma coisa com eles, você fala, não, isso não pode mais fazer, isso, daí um dia... Acaba cercando ele, né? Daí eu me vi na situação de que meus filhos poderem olhar para mim e falar assim, não, isso você não vai fazer. Já pensou? E daí a gente acha, assim, a gente, como filho, a gente se vê no direito de, digamos, inverter a relação, né? E passar, digamos, a mandar. E a gente não tem esse direito, embora a gente... Proteger, né? Não, estou te protegendo, né? A gente acha que está protegendo. E eu vejo que, graças a Deus, minha mãe é muito teimosa e não cedeu à nossa pressão, entendeu? A pressão dos filhos para ela... Enfim, para ela parar de cozinhar, para ela parar de fazer a ginástica dela, eu falo, que bom que ela... Hoje eu tenho essa consciência, mas anos atrás eu falava, não, mãe, faz menos, fica, sabe, você faz muita coisa, para um pouco. E hoje eu acho que ela tem toda a razão. Mas a minha mãe também, na verdade, ela agora parou de dirigir, ela tem 84, mas... Até agora, ela mora na praia, ela vinha sozinha de carro, tempo inteiro inventando história e faz a festa e a reunião, não sei o que lá. Até pouco tempo atrás ela dava aula de Tai Chi Chuan e fez faculdade de teologia, se formou. Não para, né? Nossa. Meu pai já não, meu pai é mais parado, mais quieto, não tem muita paciência, não tem muito, né, perdeu um pouco esse drive, né, de ir atrás das coisas. Eu não sei se a vida de publicitário dele foi super intensa, né, foi mudando de emprego, e o Brasil, ele passou por todo esse processo da publicidade no Brasil, né, ele fazia dupla com o Boni nos anos 60, né, quando o Boni começou ele era publicitário, né, e os dois passaram por um monte de coisas. Meu pai, né, as agências no Brasil começaram a fazer dupla nessa época, a gente importou isso dos Estados Unidos, essa ideia de dupla de criação, né, ele passou por todo esse processo, foi muito intenso, né, essa história. Então eu imagino que essa história de, não, agora eu vou descansar, né, já passei por tudo, já fiz tudo, já vi tudo. O que eu acho muito... Hoje em dia ele se dedica a estudar, ele estuda chinês, né? Ele tem 300 livros de chinês e japonês, né? Então ele só pensa nisso e nunca foi para a China e nem vai, mas ele quer porque quer aprender chinês, né? A curiosidade está ali, né? É legal, a curiosidade está ali. Eu lembro muito quando a gente tinha esse ateliê, meu pai escrevia por todas as paredes. Na verdade, nem era o ateliê, era no apartamento mesmo dele. A gente podia pintar pelas paredes do apartamento, né? Desenhar e pintar. E eu lembro de uma frase, eu não lembro de quem era a frase, ou é do Leonardo da Vinci ou é do Michelangelo, mas a frase era, quando ele estava morrendo, ele falou, poxa, logo agora que eu estou aprendendo. E essa frase me marcou muito, porque eu acho que isso é o resumo da história, né? A gente não pode parar, né? A máquina tem que continuar funcionando, né? A aposentadoria é suicídio. Vocês veem isso, é interessante você falar sobre o seu pai, mas no geral, vocês percebem envelhecimento diferente entre homens e mulheres? Por exemplo, como são as mulheres amadurecendo versus os homens amadurecendo? Vocês percebem Particularmente isso? No meu caso, é bem diferente. A minha mãe é muito ativa. Muito reunião de família, ela fica inventando história e festa e curso, e meu pai tá de saco cheio, assim, não quero saber. Eu não sei se isso serve para outros casos. No meu caso também, meu pai teve Alzheimer, então, e minha mãe que cuidou, tal, meu pai já faleceu. Mas eu não sei, talvez seja um pouco de preconceito meu com os homens, mas eu acho que os homens se acomodam mais do que as mulheres. Eu acho que as mulheres não desistem tão fácil assim, sabe? Eu acho que a gente é mais guerreira. Pode ser que seja um preconceito. Ou pode ser também que essa nossa geração mude isso, né? Eu acho que tinha também esse estigma, né? Do marido, do homem provedor, Sim. Que daí fala chega, né? E a mulher, ao mesmo tempo... É muito interessante também, uma vez eu aprendi que na antroposofia, que é uma coisa que eu faço desde sempre, que é tipo uma homeopatia... Rudolf Steiner. O Rudolf Steiner, exatamente.
que diz que ele fala, eu não li, mas meu médico me contou que ele fala que a mulher, depois da menopausa, a energia criativa dela aflora muito mais, porque ela não precisa mais gastar energia, digamos, para reprodução. E daí você olha quantas artistas, escritoras, músicas surgiram mais velhas, né? E faz todo sentido. E para terminar, eu queria perguntar para vocês assim, o que vocês consideram uma vida bem vivida? O que para vocês seria assim, puxa, olha, valeu, essa minha quarta encarnação na mesma vida que valeu? O que vocês acham? No meu conceito, eu acho que a gente tem que ter a capacidade de se reinventar o tempo inteiro. Eu acho que eu acho que a pessoa que se solidifica, né? Esse sou eu sou desse jeito e eu vou continuar assim, né? Eu acho que essa pessoa está no caminho errado, né? Ou ela vai acelerar a morte dela, ou acelerar problemas mentais, né? Eu acho que a gente tem que ter essa flexibilidade de se colocar em situações não muito seguras, né? As pessoas vão em direção à segurança, né? Eu quero construir segurança para o meu futuro, né? E eu acho que esses tempos agora, eles estão acelerando isso, né? No próprio Harari ele fala, a profissão do futuro, as pessoas que vão se dar bem nesse futuro que vem por aí, são as pessoas que sabem se reinventar o tempo inteiro, né? Olha, eu tenho que confessar que eu admiro muito essas pessoas convictas, sabe? Que não tem nenhuma dúvida de nada, que eu não consigo ser assim. Eu tenho dúvida de tudo e ao mesmo tempo, mas eu acho que assim, essa vida bem vivida que você fala, eu acho que é você primeiro ter desejos, interesses, curiosidades e correr atrás deles, porque também não cai do céu, né? Então, eu acho que é você ter desejo. Desejo é uma coisa muito importante em todos os desejos, né? De desejo sexual, desejo intelectual, desejo, sei lá, e buscar realizar mesmo, né? Eu acho que isso que faz a gente ter uma vida bem vivida. E algumas coisas você vai se arrepender, outras, né? Inevitável. E outras você vai falar que bom que eu fiz, né? Que bom que eu fui. Eu tenho um amigo que quando ele fez 70 anos, ele foi voar de asa delta. E eu era muito mais jovem que ele, e eu falei, que loucura, que responsabilidade. Eu tinha tipo uns 35. Imagina uma pessoa de 70 anos vai voar de asa delta. E a gente já falou, óbvio. Por que não? Por que não? Tem que, né? A gente tem muito preconceito com pessoas mais velhas. Sim. Essa que é a verdade. Porque culturalmente a gente é condicionado a isso. Infelizmente, eu espero que a gente esteja descondicionando os nossos filhos e essas gerações que estão vindo, para eles não acharem a gente tão velhos, né? Não sei. E eu acho que essa coisa de preservar e de proteger, né? Poxa, parece que quando chega numa certa idade você tem que ser colocado numa bolha, né? Aí vai passar 30 anos dentro dessa bolha sem fazer nada, sendo preservado, né? Pra quê? Né? É melhor você pular de asa delta e morrer com 70 anos do que passar 30 anos vendo TV, né? A minha irmã é psicóloga e falou assim, olha, Lilian, eu já tratei muita gente com síndrome de ninho vazio, mas eu nunca tratei alguém que a mãe é que saiu do ninho. Então, falei, não é assim também, não sou não foi levianamente, entendeu? Mas é uma mudança, né, de comportamento, né? É uma mudança e é uma grande oportunidade. É uma outra vida dentro dessa vida. Né? Porque se você não tivesse ido, você nunca teria experimentado o que você está provando hoje. E o Ninho tá lá, entendeu? Tá todo mundo bem, né? Então eu queria só agradecer o tempo de vocês, a disponibilidade, mas mais do que isso, tudo que vocês ensinaram pra gente aqui hoje. Esse programa ele tem esse objetivo de inspirar as pessoas que estão assistindo e de trazer novas formas de encarar esses longos anos que a gente vai ter, que a gente ganhou aí de expectativa de vida. E eu acho que vocês trouxeram exemplos aqui maravilhosos pra gente seguir nessa jornada. Queria agradecer em nome da produção. Muito obrigada. Obrigada a você, foi um prazer estar aqui. Foi ótimo. Obrigada. O podcast Tantos Tempos é uma ideia original da Orson Podcast, com produção da RFN Audiovisual e da Lucha Libre Áudio. Obrigada e até a próxima.